Tem gente que se aperta para caber na indiferença de alguém, ou então se diminui para que o ego do outro cresça. Quando a gente fala dessa forma, pode até parecer algo absurdo que alguém faça isso, mas não é. Enquanto você assiste esse vídeo, tem muitas pessoas passando por essa situação e nem se dão conta. Estar disposto a tudo pelo amor de uma pessoa que não faria ou não está fazendo o mesmo por você, indica que alguém nessa brincadeira vai sair beneficiado e o outro bem machucado. E isso não quer dizer que a pessoa está sendo boba ou então que ela deva se sentir culpada por estar se entregando muito. O problema nesse caso, sabe qual é? É a falta de sinceridade de quem não recebe, não se entrega na mesma proporção e não tem coragem ou a decência o bastante para abrir o jogo e dizer que não, a relação não vai evoluir para um grande amor. Existe até uma expressão em inglês chamada breadcrumbing, que ao pé da letra quer dizer migalhas de pão. Essa expressão serve para determinar um comportamento super comum nos dias atuais. O ato de dar esperanças e migalhas de afeto quando não se tem a intenção de construir um relacionamento sério. E o pior é que as pessoas tendem a não notar ou então demoram a descobrir que estão recebendo apenas migalhas, justamente por fatores como autoestima baixa ou amar demais o outro, até mais do que a si mesmo. Mas por que isso acontece? Por que as pessoas aceitam essas migalhas? E por que tem gente que oferece esses pedacinhos de afeto para manter o outro ali por perto? Vamos entender isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Ter um relacionamento sadio é o objetivo da maioria das pessoas, mas nem todo mundo consegue distinguir o que é saudável e o que não é quando a relação está iniciando. E essa cegueira acontece porque é bem comum no início do relacionamento haver assim aquela empolgação e até mesmo alguns excessos, alguns exageros na tentativa de conquistar ou então de agradar o outro. Mas tenha sempre em mente que já nessa fase de conhecer o outro é preciso se ter atenção no nível de amor e de entrega que está rolando de ambas as partes. Por exemplo, existem alguns comportamentos que podem ser interpretados como sinais de que a troca de sentimento não está assim muito simétrica, sabe? Sinais que deixam claro que alguém na relação está se esforçando mais do que o outro e, como dizia Marília Mendonça, alguém está amando por dois. Mas quais sinais são esses? Como saber se você está recebendo migalhas de afeto? O primeiro sinal é: observe a disponibilidade de cada um para o relacionamento. Qual o comportamento do seu parceiro quando vocês combinam de fazer algo juntos? De 10 coisas que vocês combinam ou de 10 convites que são feitos, quantos ele ou ela aceitam? Quantos planos de sair juntos se concretizam entre vocês? Quando ele ou ela não pode, qual é a justificativa que é dada? Deve-se ter em mente que mesmo a pessoa mais ocupada do universo vai arranjar algum tempo para passar com quem ela está interessado ou interessada. Quando as justificativas começam a ficar rasas demais, pode ser um sinal de que um está oferecendo assim um banquete e o outro retribuindo com migalhinhas. Mas o outro pode simplesmente não gostar dos programas propostos ou então realmente não ter tempo. Sim, pode mesmo, você tem razão. Mas quando há interesse em desenvolver uma relação saudável, a tendência é ser claro com o parceiro sobre os gostos em relação a atividades
até que os dois cheguem a um denominador comum e possam desfrutar a companhia um do outro, fazendo o que gostam. É isso que pessoas que estão trocando fazem. Então, para, bebê! Para de arrumar desculpas para não enxergar que só um lado está fazendo força para as coisas acontecerem. O segundo sinal é: observe a reação da pessoa quando se fala sobre o futuro da relação. Quando se tem a intenção de construir algo com alguém, uma das coisas assim que salta aos olhos é o entusiasmo, né? A pessoa fica entusiasmada. A gente pode usar como exemplo uma mulher grávida. Quando se recebe a notícia da gravidez, de uma gravidez desejada, óbvio, a maioria das futuras mamães, principalmente as de primeira viagem, começam a se preparar, né? Imaginar itens para o quarto da criança, pensar nas roupinhas, no nome. Tudo isso são planos para o amor, ou o filho ou a filha que está sendo gestado. Quando você fala em planos para o futuro, para quem só lhe oferece migalhas, a tendência é que a conversa não vá muito longe. Geralmente, o assunto futuro é remoto, incerto, distante e a pessoa dificilmente fica entusiasmada e até interessada. Pode-se notar até certa apatia no comportamento, justamente porque o mais provável é que o interesse da criatura seja manter a relação com você no estágio em que ela está. O terceiro sinal é: observe as demonstrações de carinho, principalmente quando tem alguém por perto. Quando alguém está mesmo interessado na gente, é fácil notar pequenos gestos que são verdadeiras demonstrações de afeto. Um olhar fixo no seu olho, um toque, um carinho, um sorriso, um andar de mãos dadas. Quando você nota uma certa resistência ou até mesmo uma obrigação por parte da pessoa em simplesmente pegar na sua mão ou fazer um carinho espontaneamente, liga o sinal de alerta. Mais ainda, observe se os gestos de afeto acontecem de maneira voluntária ou porque você, sentindo falta, sem nem perceber, solicita que eles aconteçam. Lembre-se de que quem vence uma competição não pede para receber a medalha. Então, para de mendigar afeto e vá atrás de quem lhe coloca no primeiro lugar do pódio. Se você está dando o seu melhor, você merece a sua medalha. Esses são apenas alguns sinais que podem ser observados por quem está recebendo as migalhas. Claro que existem muitos outros, eu ia passar o vídeo falando disso, mas já deu para você entender a lógica da coisa. Entretanto, conhecer os sinais seria inútil se a gente não se fizesse a pergunta: o que é que leva uma pessoa a aceitar essa situação? Muitos podem dizer: é um absurdo se submeter a essa situação. Onde já se viu alguém mendigar afeto? Se você pensa assim, para, bebê! Para, porque ninguém está livre disso. Mas quais os pontos que podem levar alguém a essa mendicância de afeto? Entender isso certamente vai lhe ajudar a ser uma pessoa diferente e não cair mais nas garras de um breadcrumbing. O primeiro ponto é baixa autoestima. Quando você não se aceita, não se respeita e se acha o cocô do cavalo do bandido, automaticamente você se torna uma presa fácil para os fornecedores de migalhas afetivas. A tendência é que você sempre ache o outro superior e mais importante e acabe se colocando em segundo plano, né? O outro é o grande prêmio, oh meu Deus. Se brincar, quem tem problemas de autoestima pode até considerar um favor ou um privilégio estar recebendo afeto da outra pessoa. E aí, sabe o que é que acontece? A pessoa, além de lhe dar migalhas, ainda faz você se sentir culpado ou culpada ou então insuficiente. E isso é tóxico para qualquer pessoa. Nessas horas, o que você precisa fazer é tentar se priorizar e reverter esse quadro de autoestima baixa, amar-se,
é fundamental. O ponto número 2 é medo de ficar sozinho ou sozinha. O medo de ficar só pode fazer você se submeter a determinadas situações que você não aceitaria se soubesse lidar com a sua solidão. Então lembre-se de que alimentar-se de migalhas afetivas por medo de ficar só é viver uma solidão a dois, onde de quebra você ainda é afetivamente explorado ou explorada. O terceiro ponto é achar que não tem condições de encontrar alguém melhor. Às vezes, a falta de crédito no futuro é tão intensa que pode fazer você se submeter a condições sentimentais assim péssimas. O sentimento de desesperança e de conformismo acaba fazendo com que você pense que o traste que está ao seu lado é a sua única alternativa de vida. E isso acaba se tornando uma zona de conforto que só lhe enfraquece afetivamente. E por causa desse enfraquecimento, apesar da situação de mendigar afeto machucar, você fica com medo de colocar assim a cabeça para fora da caixinha, sabe? E tentar algo melhor para você. Pense que você não vai ter uma vida afetiva mais feliz se você não ousar correr riscos. Eu sei que isso que eu vou dizer agora é assim bem clichê, mas também é muito verdadeiro. Se você não se amar, como é que outra pessoa vai amar você? Porque pense comigo, quem ama, respeita. Logo, quem se ama se respeita e não aceita migalhas afetivas de ninguém. Quando você não desenvolve o seu amor próprio e não exercita gostar da sua própria companhia, tem grandes chances de você se tornar alimento sentimental para quem só está interessado em nutrir a própria vaidade. E você não nasceu para ser ração para engordar a vaidade de ninguém. Quem só tiver migalhas afetivas para dar, que ofereça aos porcos, porque você não é uma porcaria. Você é um ser humano único e só por isso já tem um valor inestimável. Pense nisso. Tchau, até a próxima.